Você já está acompanhando pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. O tema de hoje é muito importante para qualquer cidadão de qualquer parte do estado de Santa Catarina. Orçamento doméstico, orçamento familiar. Você que está me acompanhando agora se preocupa com isso? Sabe como conduzir isso ao longo dos 30 dias do mês? Nós convidamos Volney Suete. Ele é professor universitário e consultor em projetos na área financeira. Primeiro, Volney, muito obrigado por aquecer o nosso convite. De cada 10 pessoas, quantas se preocupam em saber direitinho, dia a dia, o orçamento familiar? Talvez nenhuma, Walter. Possivelmente nenhuma. Na média, a grande tendência das pessoas é simplesmente se emocionar com os R$ 9,99, R$ 19,99 e saírem de maneira talvez até despreocupada, né, fazendo as aquisições e não se preocupando com a real capacidade que tem de pagar aquelas contas, de honrar os compromissos. E a grande tendência das pessoas você falou de orçamento, mas eu digo para ti que as estatísticas mostram que as pessoas não têm hábito sequer de ir ao supermercado com uma lista pré-feita. Eles vão ao acaso e compram aquilo que aparece pela frente. 8% apenas. Às vezes se compra mais coisas não programadas do que as coisas programadas na lista. Exatamente. As pesquisas mostram que só 8% das pessoas saem com a lista de casa e conseguem comprar aquilo que projetaram. Só aquilo? 40% leva a lista, mas não consegue fazer. São números impressionantes, gente. E a história do 99, faz umas 2 ou 3 semanas, um vendedor disse, não, seu Walter, 69,99 não é 70. Eu sei que não é 70, mas é a mesma coisa que 70. O senhor não imagina como isso reflete na cabeça das pessoas. Por que as pessoas não assimilam que 69,99 é igual a 70? Eu não sei, eu creio que seja... Isso é um apelo de marketing, os números Mas mostram. funciona, né? Funciona, porque a pessoa diz que é 6 e pouco. É 6 e pouco, não é 7 e pouco, é 6 e pouco. Então ainda ela não consegue assimilar talvez o aumento que de repente passou alguma coisa de 6,59 para 6,99, se passasse para 7 ela diria, aumentou muito. Muito. Mas como continua na casa dos 6 e a nossa memória ela é fraca, a grande tendência é o quê? A você permanecer pensando, não, o preço é o mesmo, não mudou. Então isso é uma estratégia de vendas, mas com certeza se nós não estivermos atentos a esses detalhes, não vamos notar que às vezes acabamos comprando coisas que não precisamos ou sofremos, né, o prejuízo de comprarmos coisas a valores maiores porque não prestamos atenção nos detalhes. Mas vamos prestar atenção na reportagem da Emily Sani a respeito desse tema, orçamento doméstico. Planejamento e controle de gastos são palavras que, infelizmente, ainda não fazem parte do dicionário da grande maioria dos brasileiros. Isso porque uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostra que 8 de cada 10 brasileiros não controlam os gastos domésticos. Hoje está bastante difícil de as pessoas conseguirem fazer isso, porque eu acho que com as facilidades, né, que tem, o próprio comércio, as parcelas infinitas que existem, as pessoas acabam se afundando um pouco em cartão de crédito, em crediário e infelizmente gastam mais do que podem. No dia a dia, as pessoas elas consomem além do que elas necessitam. Então, por isso que elas acabam se endividando. Elas não fazem as contas do orçamento. Realmente o que elas precisam, elas acabam consumindo mais do que é necessário. Voltinhas no shopping podem mudar o controle do orçamento doméstico. Isso porque muita gente não consegue voltar para casa sem levar nada. Não, não tem como. A gente vem e sempre tem que comprar alguma coisinha para levar para casa, né? Ou pra gente, né? Nem que seja só para fazer um lanchinho, mas alguma coisa a gente tem que comprar. Ainda mais você vê na promoção, gostando das roupas, se gostar mesmo tem que levar. Esse é outro lugar difícil de economizar. Será que é possível comprar somente o que foi escrito na lista? A gente vem, compra o que está escrito na lista e ainda compra um pouco mais, sempre. Não dá para ser só o que está na lista? Não, sempre tem as besteirinhas, né, que a gente sempre compra pro filho, pra gente mesmo. Sempre tu vê uma coisa que está passando na prateleira, tu descobre alguma coisa que está faltando, né?
ou tu gosta do preço, ou tu vê que aquilo não tinha em casa ainda. Sempre leva alguma coisa a mais? Sempre leva. Sempre se leva uma coisinha a mais, principalmente quando a mulher vem junto. Quando a mulher vem junto? Aí a compra é maior, a despesa é maior também. Com tantas tentações, realmente não é nada fácil seguir a lista ao pé da letra. Para isso, é preciso saber administrar o orçamento doméstico com cuidado e muita atenção. Basicamente, a administração é gastar menos daquilo que recebe. Como é que fazer isso daí a família, né, o consumidor em geral fazer? A família tem que pegar aquilo que recebe, né, o salário das pessoas, e tentarem da máxima forma fazendo uma planilha, uma listinha com seus gastos de luz, aluguel, supermercado, escola, e entrar naquele limite do que se recebe. Tá? Então, se o casal ou os filhos tem um limite X de gasto, no máximo aquilo lá, para evitar de se entrar em cheque especial, rotativo de cartão de crédito, que são juros bem altos, né? Os joinvilenses começaram 2014 mais endividados do que o ano anterior. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o número de famílias endividadas chegou a mais de 70 mil em janeiro deste ano. E eles sabem muito bem porque fazem parte das estatísticas. Gasto demais, né? Com criança, com roupa, com besteira que eles comem todo dia, né? Se empolga, né? Aí passa numa loja, em qualquer outra coisa que vê, daí compra com olho, né? Não tem o dinheiro, mas quer comprar. É isso que fica se endividando. Joinville e Palhoça obtiveram posições de destaque no ranking das cidades brasileiras, onde o consumo vai crescer de forma acelerada na próxima década. Palhoça obteve a 8ª posição entre as cidades de região metropolitana. Joinville ficou com o 14º lugar na lista das cidades do interior com maior volume de consumo em termos absolutos no acréscimo de vendas. E com todo esse consumismo, será que nos próximos 10 anos é tempo suficiente para as pessoas aprenderem a controlar o orçamento doméstico? Tem que saber desde já, né? Não precisa 10 anos? Não precisa 10 anos. Nunca é tarde, né, para a gente fazer as coisas corretas, né? E eu acredito que nesse tempo é um tempo bom, sim. Volney, muita coisa das entrevistas a gente pode aproveitar, mas eu guardei uma logo no começo porque observei a tua reação. Gostou, tem que comprar, foi o que aquela moça disse. Infelizmente isso é verdade, né? Emoção, pura emoção. E aí, temos capacidade de comprar isso? Eu aproveito até porque Preciso disso? Exatamente. Assim, eu costumo trabalhar em algumas palestras que a gente trabalha e comento sobre o assunto. Digo assim, as pessoas, Walter, têm o hábito de, muitas vezes, comprar aquilo que não precisam para agradar as pessoas que não conhecem, com o dinheiro que não têm. Então, repete, faz favor. As pessoas acabam comprando aquilo que não precisam para agradar as pessoas que não conhecem, com o dinheiro que não têm. E aí o que acontece? Elas entram naquela pesquisa da Câmara Nacional de Comércio, que faz uma publicação todo mês, em que diz que 65% da nossa população está endividada, Walter. 27,7% estão com contas atrasadas e 8,7% dizem que não vão pagar mais. Então, 8%... Esse 27 corresponderia a quantos meses de atraso? 2, 3, 4 meses? O atraso médio são 65 dias. Tá. Atraso médio. Duas prestações, no caso? Não. Se nós juntássemos toda a dívida do brasileiro hoje, dissesse, vamos quitá-la toda, seriam 9 meses de salário. Seria o suficiente para bancar toda a dívida. 9 meses de salário. Então, assim, existe um comprometimento, sim, grande, porque financiamento habitacional, financiamento de veículos, financiamento de alguns eletrodomésticos de grande porte, porque a classe C teve aquela subdivisão, né? Então, nós temos uma nova classe C, que está com uma renda um pouquinho acima. Classe C A e classe C B. Nós dizemos que é C1, C2. Isso. Né? Então, nós temos a C2, nós temos a C1. A C1 é uma classe mais privilegiada. Mas, assim, nós temos aí um grande potencial, mas, infelizmente, as pessoas acabam comprando por impulso e, muitas vezes, sem fazer a conta do que... E amanhã? Estão contando com um espaço determinístico. Eu sou professor de estatística econômica da universidade e a gente trabalha muito com essa questão de estatística, porque hoje as condições são, eu posso
Eu tenho orçamento. Mas e amanhã? E se acontecer um infortúnio na família? Se acontecer uma questão de... Infelizmente, na empresa que a pessoa está, ela é demitida. Como é que ela vai honrar aquela conta? Se acontece um problema com um veículo que ela comprou, qualquer problema, né? Assim, esse infortúnio ele vai fazer com que haja um grande problema no orçamento da família. Se trabalhe mais na defesa. Eu acho assim, nós conversávamos aqui antes das câmeras, né, sobre a questão da necessidade ganho 100. Ei, vamos botar um teto de até 80. Não, a minha até política 80. é 60. Mas vamos colocar um teto de até 80, deixa 20 de margem. Ah, professor, mas é pouco. Mas comece a exercitar com 20, a cada 100, aguente 20. Né? Porque o seu poder de compra aumenta quando você tem condição de pagar à vista. Muitos dos produtos fazem 10 vezes sem juros. Mas eu te garanto que se for slide, eu vou pagar à vista, no dinheiro, sai outro preço. Tem uma querelazinha, né? Tem um pouquinho para tirar ali. No mínimo 10%. Mas se tirar 5%, Walter, é muito dinheiro. 5%, R$1.000 são 50. Dá um final de semana com a família. Sai, come uma pizza, um refrigerante 2 litros. Tá ótimo, um momento agradável que jogaram fora porque não quiseram barganhar um preço. Então, assim, eu acho que... O brasileiro não tem esse costume de pechinchar? Eu sinto muito dificuldade em relação a isso. Eu tenho notado o seguinte, que as pessoas, quando já vão para a parte do financiamento, eu comento muito com os meus alunos da universidade, as pessoas já se sentem envergonhadas porque não vão pagar à vista. E por conta disso não pechincham. Não pedem, escuta, baixa um pouco, porque assim, tem que ficar claro que quando você faz um financiamento, o agente, a pessoa, o comerciante com quem você está fazendo o negócio, ele vai receber à vista no dia seguinte. Agora, a dívida é sua, então brigue por cada centavo. Eu vou contar para você uma historinha rápida. O cidadão chegou e disse, quanto é que custa esse relógio? R$100. Eu disse, não, eu tenho condições de pagar 80. Não, 95. Eu disse, não, eu tenho condições de pagar 80. R$90. Não, eu já falei para você, 80. Tá bem, 80. Cheque para 30 dias. Estás falando com ele? Bom. E tu sabes de uma coisa? O meu filho e a minha falecida esposa, na hora do fechar o negócio, eles tinham vergonha. Eu não tenho constrangimento nenhum em dizer isso. Tá certo. Eu pechincho, eu sou chato. Mas o dinheiro é meu. Isso, ele dizia assim, não é questão de ser chato, é dar valor ao teu suor, é dar valor ao teu dinheiro, é dar valor àquilo que a demanda de esforço que tu tivesse para ter aquilo na tua mesa. Então, assim, é importante, te parabenizo por isso. Que sigam exemplos dos nossos telespectadores aqui, vão atrás, pechincha. Sem modéstia, cito 2 exemplos. Tem 100, vamos gastar 60. É a minha política desde pequeno, sempre foi assim. E eu comecei a trabalhar com 16 anos apenas. Que bom. Né? E com 74 eu já estou trabalhando há um bocado de tempo. E o outro detalhe, pechinche. E chegue no final, não, cheque para 30 dias. E o cara disse, não, vai embora. E acabou aceitando. Perfeito. Qual é o maior problema que você levantou nas pesquisas, nas estatísticas, com relação a esse pessoal que não se controla na hora da compra? Assim, eu vejo que a questão do problema é o acesso ao crédito, Walter. Muito facilitado. Muito fácil. Hoje você está parado em casa assistindo uma televisão, bate o telefone e a operadora diz, você foi liberado, mais um cartão para você pode gastar. E se a pessoa diz que você pode gastar, se ele bate na porta certa, o telefone bate na casa certa, a pessoa sai do seu sofá e vai gastar. Primeira coisa, vai trocar a TV para uma maior. Ele podia dizer assim, não me interessa o seu cartão. Exatamente. E às vezes, né, Walter, tem 2, 3 cartões, 3, 4 contas no banco, tudo comendo taxas e jogando dinheiro fora. E já voltamos com o programa de hoje, orçamento doméstico. Isso é muito importante. E não esqueça, hein? Recebeu 100, gaste 60. Já voltamos. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, orçamento doméstico. Volney, a compra de R$ 39,99 é R$40. Aí a outra é de R$30, a outra é de R$20. A maioria das pessoas não faz essa soma na hora da compra. Não, só pensa no 40, só pensa no 30, só pensa no 20, esquece do 90, que é o geral? Eu creio que sim, eu tenho notado isso, mas eu quero te dizer até um pouquinho melhor.
Eu vim a Florianópolis aí, venho com bastante frequência a Florianópolis e vamos nos shoppings, e vou a Curitiba também, vou a São Paulo, e a gente tem notado uma prática. Além do 9,99, do 99,99, do 29,99, agora a sistemática é assim, não, é só 345, é só 357, 398. O preço não é 547, para você não ter a noção de que é 547. Então fica mais suave 547, 599, 399. Apenas 399? Não, 399, 399 3 vezes. Né? O pessoal ainda, eu brinco um pouco com os meus alunos. Bem mané, assim, 399 3 vezes. Né? Então, assim, existe uma tendência... O cara não se deu conta que é 1.200. Exatamente. Né? Quando tu falasse assim, o 199,90, essas coisas assim, existe uma forte tendência das pessoas em querer o menos possível. E o fato de ser 199,90 não é 200, não passou o primeiro algarismo significativo. Né? E as pessoas têm a tendência a dizer, não, continua o mesmo preço. Mas isso não é ilusão? É ilusão, mas nosso povo acaba ficando iludido. Infelizmente, a questão da inteligência financeira, não estou dizendo que o nosso povo não tem inteligência. Nós não fomos treinados para pensar financeiramente. Eu acho assim, eu sou professor de matemática, trabalho com cálculo diferencial, matemática financeira há muitos anos, já 20 anos na universidade. O que acontece? Eu instruo sempre meus alunos, nós temos que pensar financeiramente, nós temos que preocupar com as nossas contas, analisar detalhe por detalhe, não sermos emotivos com essas coisas. Porque o 9,99, 19,99, você vai comprar um ventilador no verão, porque estava com muito calor. Aí a promoção diz que antigamente era uma mais 9 ou 10 vezes, agora já é 17 vezes, não sei se você notou, mas alongou. Por quê? A prestação precisa caber no orçamento. Para caber no orçamento, eles alongaram a dívida. Então, aumentando a dívida, eu aumento o endividamento geral da família, mas eu consigo fazer que ele ainda tenha acesso ao produto. E as pessoas acabam não notando isso. O final. E o que acontece? Nota o final. Não nota o final. Aí vai lá comprar o ventilador por R$19,99, do lado do ventilador tem um ferro elétrico, bonito, a vapor, e diz lá, é só R$24 de R$9,99. Já comprei o ventilador, não custa comprar o ferro. Aí ele só leva em consideração o valor da prestação e a parcela. Aí ele pensa, soma as duas parcelas, deu R$30. Tá bom. Isso, aí o que acontece? Ganho R$1.200. R$30 e R$1.200, o que é isso? Mas esqueceu que tem a compra da família, que em média as estatísticas mostram, na universidade nós trabalhamos pesquisa econômica para a família, e uma família consome em média, por uma família, um casal, um adolescente, um casal, um adolescente e uma criança, tá? Consome em média R$650 de alimentação no mês. 650. Então, assim, para não comer... Se ele ganha 1.200, pouco mais da metade. Já foi 50% em cima só da alimentação. Aí nós temos o vestuário, nós temos a habitação. Escola, transporte. Luz, água. Então, assim, a conta vai longe. E às vezes o 30 vai ser uma privação, de repente uma conta de energia elétrica paga no prazo, que talvez só o fato de atrasar essa conta já dá a parcela do 30,99. Então, assim, são detalhezinhos, mas é importante prestarmos atenção nos detalhes. É nos detalhes que a gente pode conseguir gerar a nossa poupança na família. Mas isso assim, você viu na reportagem, né? Aquela senhora disse, os filhos, mas eu também. Né? Você ainda observou. Bem, observei que ela reconheceu que ela também. Então é o seguinte... Não é só transferir responsabilidade. Eu acho que isso, aproveitando aquela frase daquela senhora, assim, a responsabilidade não é do pai. A responsabilidade não é da mãe. A responsabilidade de todos, da família, pai, mãe, filhos, todos preocupados, porque isso é senso comum, é bem comum, estão sob o mesmo teto, então todos têm que ter a mesma preocupação. E às vezes, né, nós temos aí famílias, pais, que às vezes, não, vamos fazer tudo o que o filho quer, e às vezes acaba penalizando o conjunto por conta de um. A culpa tem que ser atribuída aos pais, né? Criança, eu acho que temos comportamento futuro, né? Claro, exatamente, eu acho que temos que responsabilizar, colocar a cada um a sua responsabilidade no orçamento familiar também. Volney, a Emily esteve nas ruas e nós vamos acompanhar 3 perguntas agora formuladas especificamente sobre este tema. Vamos lá. Eu queria saber se parcelar as contas é um bom negócio. E daí? Aquela história que a gente falou. Bom, parcelar uma conta até tudo bem, né? Mas assim, Walter, vamos pensar o seguinte. Se ele tiver a prioridade de comprar um veículo para um trabalho, precisa, porque está exercendo uma função com o veículo, não tem condição de pagar à vista, o veículo é gerador de renda, ok, justifica um parcelamento. Tem que ser bem analisado. Mas tem que ser bem analisado. Agora, eu já tenho uma televisão de 42 polegadas, quero comprar uma de 60. Preciso realmente daquilo? Mas era uma promoção.
Mas tudo bem, mas se eu parcelar ou pagar à vista, qual é a diferença de preço que dá? Se não houver diferença de preço, se for essencial, parcele. Mas se puder, evite. Nós não sabemos o dia da manhã. Ainda mais que você tem já uma grande, né? Exatamente. Assim, não, 42 não, eu quero uma de 70, 60. E dependendo do tamanho da sala, você sabe que faz mal, né? Porque existe claro, distância. Claro, há uma necessidade de distância mínima. E uma de 60, no mínimo, 3 metros. Exatamente. E a gente fala disso, mas a gente está falando nós podemos ir para a questão do vestuário, nós podemos ir à questão dos sapatos, né? Vestuário, eu me lembrei da frase da moça na entrevista. Gostou, tem que comprar. Impulso. Não pode. Impulso. É bonito, pode. Eu não tenho esse modelo, eu não tenho esse tipo, né? Eu tenho 4 vestidos, mas dessa cor eu não tenho, então eu vou comprar. Vamos a uma outra pergunta feita por um telespectador. Eu gostaria de saber de que forma é indicado controlar os gastos com os filhos. Indicado para controlar os gastos com os filhos. E daí? Mas isso aí, os filhos, que faixa etária que eles são? Que liberdade você deu para ele de escolher? Porque assim, já no comecinho claro, da vida. Claro, porque o que acontece, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos, né? Que tipo de plantio nós sememos na educação dos nossos filhos? Uma educação com responsabilidade, com limites? Porque os filhos querem, claro, eu também queria, você também queria quando era jovem, mas o seu pai tinha condição? Não, nós sabíamos que não tinha condição. Então, sensibilizar o filho, acho que falta isso. Eu gostei dessa história do sensibilizar pelo detalhe o seguinte, era mais fácil o filho compreender que o pai e a mãe não tinham dinheiro para comprar determinada coisa. Antigamente, é bem diferente da realidade de hoje? Eu creio que sim, por conta de que as famílias possuem características distintas, o nosso povo era um povo controlado porque já tinha uma vida restrita, uma vida com não tantas possibilidades como hoje. Então, para dizer não era mais fácil, porque o vizinho do lado também não tinha essa condição. Agora, hoje nós temos uma certa condição, se eu não comprar, o vizinho do lado compra parcelado e se endivida, porque ele precisa, voltando ao que nós falamos, mostrar aquilo que ele não pode. É aparentar. Então, assim, eu vejo que os pais têm que colocar nos filhos limites e trazer eles para a realidade, Walter. Serão adultos que serão adultos corroídos pela sociedade também. Responsáveis. Claro. Agora, se eu chego para ele, filho, não dá, filho, eu queria comprar, mas eu não posso. Eu tenho um filho que me escuta e faz isso. Não, pai, ok. Não dá, ótimo. A gente bota as contas na mesa, faz, esse mês só tem isso para gastar. Deu. Então, assim, exerça isso. Coloque as finanças na mesa, faça com que os filhos entendam as limitações da família, que ele lute para que ele tenha uma família com condições melhores, que ele estude, que ele economize a título do que você falou, que ele barganhe. Eu acho que isso é família, precisamos educá-los. O meu filho é físico, ele só não gosta do final da história comigo, mas ele diz, pai, eu sou mão fechada. Ele é desse tipo, tem que ser. Vamos a uma terceira pergunta, então, para o nosso programa de hoje, orçamento doméstico. Minha dúvida é, qual é a melhor maneira de investir dinheiro hoje? Interessante. E quando se fala em investimento, nós temos que ver a capacidade que a gente tem de investir. Quanto eu posso investir? 5 mil reais, 10 mil reais? Se a pessoa trabalha com uma linha conservadora, por exemplo, e ela não acha que a poupança é muito pouca, porque é realmente pouca, o rendimento de uma poupança. Já pensou se o juro do cartão de crédito fosse o juro da poupança? Você sabe quanto nós estamos conversando aqui, né? O juro do cartão de crédito hoje, se as pessoas prestarem atenção, as pessoas não podem culpar a administradora do cartão por cobrar aquele juro, porque está escrito na fatura qual o valor dos juros. Valor para o próximo mês. Claro, e outra coisa. Taxa máxima, 18%. Não, e outra coisa, Walter, está escrito lá, juros anuais efetivos. Eu vi na minha última, lá está escrito assim, 408% ao ano. Significa que se você pegar 100, esse negócio vai virar 500 em um ano. Então, assim, não há forma como trabalhar. Agora, os juros dos nossos rendimentos são juros pequenos. Claro, aí depende da pessoa. Se ele é um poupador conservador, se é uma pessoa que é conservadora, coloca na poupança. Se não é tão conservador e se é conservador e tem um pouquinho a mais, coloca numa coisa chamada LCI, Letras de Crédito Imobiliário. São fundos de aplicação em cédulas da área imobiliária que garantem que, se der um problema no sistema nacional, quem aplicou em LCI vai ter seu dinheiro garantido até 70 mil reais. É um rendimento um pouco superior, só que tem um prazo mínimo para deixar o dinheiro lá. Alguns bancos é 60, outros bancos são 90 dias, mas ele rende uns 15 a 20% mais que a poupança. É uma remuneração boa. Se a pessoa é um pouco mais agressiva, vá para o mercado, vá para a Bolsa de Valores. É importante? É bom, é bom. Professor, mas é um momento crítico. Petrobras, né?
Mas no momento. Eu vou lhe dizer uma coisa, Walter, assim, ó, eu sou agente autônomo de investimento da Companhia de Valores Imobiliários, da CVM, sou agente autônomo. Eu tenho acompanhado essas coisas. A Petrobras esteve num valor muito alto já. Hoje ela está abaixo do seu valor patrimonial. Então, assim, se você me dissesse assim, em quem você investiria? Eu, ao contrário do que se diz, eu investiria em Petrobras, eu investiria em Vale, mas eu não prestaria atenção só nessas duas. Eu prestaria atenção em empresas que são empresas emergentes. É bom. Isso, porque tem a máxima dos ovos na cesta, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, você perdeu todos eles. Então, distribua os ovos. Eu colocaria um pouco em poupança, um pouco LCI e coisas similares. Imóveis, né, Walter? Porque não imóveis. Esse rende. Então, assim, de repente, o não consegue fazer uma poupança, compra um imóvel, bota ele numa locação, às vezes o rendimento é superior ou igual ao rendimento da poupança, mas você ainda continua com o bem valorizando. Então, também é uma obrigação. Passado tempo, o bem continua contigo. Exatamente. Onde é que as pessoas, eu queria individualizar homem e mulher, né, mas vou colocar os dois. As pessoas erram mais nessa hora de fazer orçamento? De que maneira? Eu creio o seguinte, as pessoas querem tampar a realidade. Talvez porque eu vejo o seguinte, elas não anotam. Não prestam atenção e não anotam. Ei, se nós tivéssemos um caderninho, Walter, em que como nós diria fizéssemos... uma caderneta? Uma caderneta, isso aí, uma caderneta, é isso mesmo. Então assim, ó, hoje eu saí com a família, gastei R$50. No final de semana, o que eu gastei? Gastei isso. Abasteci o carro, gastei isso. Fiz essa compra desse sapato, gastei isso. Fui ao mercado, fiz isso. Fui ao açougue, fiz isso. Parei num posto, comi um chocolatinho, gastei. Faça histórico de um mês para anotar o que aconteceu. E eu te digo assim que o maior erro vai ser o quê? As pessoas vão observar. Se fizerem isso por 2 meses seguidos, vão notar o quanto estão colocando dinheiro em coisas que não precisam. Pô, mas fui eu que... Não, isso aí não fui eu que... Não, talvez o seguinte, Walter, por exemplo, assim, vamos falar de combustível. Meu Deus, que trabalho que é, são essas filas, esses engarrafamentos gigantes, quanto combustível jogado fora. E talvez por falta de planejamento se vai uma vez, volta outra vez, volta outra vez, volta para comprar uma determinada coisa. Por que não faz um roteiro? Esse dia da semana eu vou sair e vou comprar tudo que precisa e volto para casa. Sai então, programado. Claro, uma programação, uma lista de compra do mercado, 8%, né? As pessoas fazem, exato, né? Assim, saia com uma programação feita. Vou fazer isso e vou retornar. Economiza no combustível, economiza no estresse, no tempo que é tão saudável. Às vezes você fica perdendo tempo numa fila, podia estar com o filho brincando, podia estar com a esposa sentada assistindo uma TV. Então, eu preciso trocar as minhas rotinas para melhorar minha qualidade de vida. E às vezes, prestando atenção no orçamento familiar, eu consigo produzir isso também. Volney, obrigado pelas diversas aulas que você nos deu. Te agradeço, Walter. Estamos sempre à disposição. Precisando, pode contar conosco aí que viemos aqui para contribuir com o teu programa. Parabéns por ele. Muito obrigado. Eu entrevistei Volney Souet. Ele é professor universitário e consultor em projetos na área financeira. E eu volto à abertura do programa. Tem 100? Gaste 60. Procure sempre negociar. Não aceite o primeiro preço. Não, essa camisa é 50. Ofereça 40 para chegar num 45. De qualquer maneira, você tem que sair com a satisfação de que negociou e ganhou uma diferença. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Até lá!